Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Réveillon está chegando e você já se programou? A TAM Viagens tem a viagem dos seus sonhos. Já pensou em fazer aquela viagem de sonhos, por exemplo, para Madrid, a partir de 10 vezes, sem juros de R$ 379? É aéreo ida e volta, com 4 noites no Hotel Madrid Ribeira de Manzanares, com café da manhã, seguro viagem, bolsa viagem e você ganha seus pontos múltiplos. A saída será no dia 30 de dezembro de São Paulo. Ah, mas se você prefere passar o Réveillon em Paris, a ótima pedida é pagar 10 parcelinhas de R$ 637, com direito à hospedagem, café da manhã, 6 noites no Caicá Hotel Cairê. Seguro viagem, bolsa viagem, pontos múltiplos. Também saída de São Paulo no dia 30 de dezembro. Fala a verdade, é para quem tem bom gosto. Informações e reservas na TAM Viagens, térreo do Hotel Pinheiro Palace, 3224-8552. Muito bem, eu vou bater um papo com a conselheira do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo, o CAU Acre, Laís Medeiros. Você está olhando aí para a Laís e diz, eu conheço essa moça de algum lugar. Ela é filha da ex-secretária municipal, ex-secretária estadual, Leila Medeiros. A Laís, que é santista, mas já está mais tempo no Acre, já é acreana. O CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, está realizando desde segunda-feira, dia 15, em alusão ao Dia do Arquiteto e Urbanista, a Semana de Arquitetura e Urbanismo. Primeira semana municipal, com o tema Cidade em Envolvimento. Somos todos responsáveis pela cidade. São 5 dias de muitos debates, oficinas e a avaliação de como a arquitetura e o urbanismo podem ajudar na resolução de muitos problemas urbanos, por exemplo. Problemas de mobilidade urbana, problemas de planejamento urbano. Muito boa noite, Laís. Muito boa noite, Alan Henrique. Tudo bem? Tudo bem. Mas você é a cara da sua mãe, viu, Laís? É verdade, todo mundo fala, mas realmente nós somos muito parecidas. Tem a competência da mãe também, né? Estamos batalhando. Laís, a primeira semana de arquitetura e urbanismo, no momento realizada apenas aqui na capital, em Rio Branco, Isso. Mas futuramente deve se espalhar por todo o estado. Ah, tomara. E eu primeiro quero saber do CAU. Há quanto tempo existe o Conselho de Arquitetura e Urbanismo? Quais são suas prerrogativas, suas funções? Bom, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele existe legalmente, ele foi criado através de uma lei ainda na gestão do Lula, em 2010, dia 31 de dezembro, último ano de mandato, que faz a criação do Conselho de Arquitetura. Isso no âmbito federal mesmo, CAU-BR, CAU Federal. E aí a lei, ela cria o conselho, e aí o ano de 2011 ele ficou todo para a estruturação do conselho, eleição, e aí ele começou mesmo a funcionar, passadas as eleições, todo o processo de estruturação do conselho em 2011, a partir do dia 1º de janeiro de 2012, que foi quando assumiu a primeira gestão do CAU e que está encerrando agora em 31 de dezembro deste ano, 2014. São 3 anos o mandato. Uhum. Então, o Conselho de Arquitetura ele está atuante há 3 anos, tá? E existe já através da Lei 2.378, desde 31 de dezembro de 2010. Os arquitetos já se formam arquitetos urbanistas, não é isso? É isso mesmo. Quantos profissionais estão hoje no Conselho? Bom, aqui no estado do Acre, nós temos perto de 250 arquitetos registrados no Conselho e atuantes. Muito bem. Qual a importância do trabalho do arquiteto e urbanista para o planejamento urbano? Olha, sem dúvida, é de uma grande importância, é fundamental o papel do arquiteto para a cidade, no desenvolvimento das cidades, do planejamento urbano, porque o arquiteto, do seu processo de formação, ele não estuda somente os edifícios, fazer projetos de arquitetura. Por exemplo, uma cidade como Rio Branco, que cresceu de forma desordenada, Isso. Muitos bairros oriundos de invasões. É um desafio para o arquiteto, para o urbanista, exatamente urbanizar essas áreas? Ah, sem dúvida. Porque, assim, o prédio,
né, ele é um elemento da cidade. Então, o arquiteto ele tem essa visão da cidade, a visão de como a cidade nasceu, como que ela cresceu. Então, no caso de Rio Branco, assim como maior parte das cidades brasileiras, né, também foi o mesmo processo, elas cresceram assim, desordenadamente, sem planejamento. Existem muitas ocupações de áreas de risco, de igarapés aqui no caso da nossa cidade. De áreas de proteção permanente, as APPs. Exatamente, das APPs. Então, o desafio do arquiteto, né, que é competência do arquiteto, é de fazer o estudo da ocupação urbana e propor projetos... Os prefeitos... juntamente com gestores públicos, né, de propor projetos que visem recuperar as áreas degradadas, realocar famílias de áreas de risco. E cada vez mais a lei obriga os gestores públicos a fazer o planejamento urbano. Ah, sim. A retirar pessoas de áreas de risco, a desocupar as áreas de proteção permanente. E o trabalho dos arquitetos urbanistas nesse sentido é exatamente entregar aos gestores públicos esse planejamento. Sem dúvida. E isso é realmente uma lei, né? Então, assim, por exemplo, o Estatuto da Cidade, ele institui o plano diretor como instrumento de ordenamento urbano, né? Então, assim, cidades com mais de 20 mil habitantes, elas têm obrigação de ter um plano diretor. Né? Vamos dar um exemplo da atuação decisiva de arquitetos e urbanistas para a recuperação de alguma área na capital, em Rio Branco. Você pode dar algum exemplo de um trabalho planejado de recuperação de uma área degradada ou de desocupar uma área de risco aqui em Rio Branco, que foi um trabalho de planejamento de arquitetos e urbanistas em parceria com o gestor público? Bom, aqui em Rio Branco nós tivemos várias intervenções, né, que houve a participação não só de né, mas de uma equipe de arquitetos, de engenheiros, enfim, engajados nesses projetos. E realmente houve algumas políticas públicas no sentido de recuperar áreas degradadas. Um exemplo clássico, né, que a gente sempre lembra, talvez um dos primeiros, né, foi o Parque da Maternidade, né? O Parque da Maternidade era um igarapé. Esgoto ao céu aberto também. Era uma área bem degradada que percorre 6 quilômetros da cidade e que hoje se consolidou aí há mais de 10 anos como um parque urbano que... É um cartão postal da cidade. Virou um cartão postal da cidade e que tem vários equipamentos de cultura, lazer, restaurantes, tem a concha acústica, tem o skate park, então... isso são, claro, projetos que envolvem os arquitetos. É claro que para cada projeto desse é importante que seja feito um amplo estudo, porque ainda existe muito problema do esgoto, que ainda não foi bem resolvido. Então, é nesse sentido que é muito importante que o arquiteto esteja sempre presente. Mobilidade urbana, hoje é um dos temas principais, muito abordado durante a campanha eleitoral. Não só no Acre, no Brasil inteiro. Cada vez mais as cidades estão inchadas, o trânsito cada vez mais lento e cada vez mais veículos ocupando as ruas. Como é que a arquitetura e o urbanismo podem ajudar a melhorar a mobilidade urbana? Olha, a mobilidade urbana ela é hoje um tema bastante abordado porque é uma problemática da maioria das cidades brasileiras, né? Principalmente das capitais, das cidades, das grandes metrópoles. Né, porque justamente isso, nossas cidades estão ficando inchadas, são muitos automóveis, as pessoas compram muito carro. Então, assim, o que a gente vê? Né? A gente precisa investir mais em mobilidade, ou seja, proporcionar transporte público de qualidade, tá? Não apenas dizer que não apenas carregador de gente. Justamente. Tem que ter qualidade. Nós temos que ter transporte com qualidade, com segurança, investir em ciclovias. O clima, por exemplo, da região norte, ele atrapalha um pouco a ideia da ciclovia. Você vê que as cidades mais frias, as pessoas têm usado mais a bicicleta para trabalhar. O calor e a umidade do ar atrapalham um pouco isso. Às vezes as pessoas até querem usar mais a bicicleta. Quem tem carro, por exemplo, eu quero até usar a bicicleta para ir trabalhar, mas é muito quente, é muito calor, eu vou chegar todo suado.
A questão climática também interfere? Sim. Isso, porque também não adianta você investir em fazer ciclovia se você não investe num paisagismo bom, né? Então é muito possível você casar as duas coisas, né? Eu sinto que a nossa cidade aqui, ela carece de árvores, de arborização urbana. Nós não temos, nossas ruas são muito áridas, né? Você não consegue sair na rua para ir até a esquina, sabe, comprar. Na sombra. Não existe, né? É muito complicado. Então a gente precisa investir em conforto ambiental, né? Em arborização e fazer isso em conjunto com os projetos, né? Então investir em ciclovia, investir em passeio público de qualidade, calçados, porque tem... Com acessibilidade. Com certeza, acessibilidade, porque aqui nós vemos que grande parte das ruas não tem nem calçadas. Muito então bacana. É muito complicado. E calçada é qualidade de vida, inclusive salvar a vida do pedestre, né? Andar no meio da rua não dá. Ô Laís, quais são os principais eventos que vocês ainda vão realizar nesta Semana Municipal de Arquitetura e Urbanismo, até sábado, dia 20, quando ela se encerra? Bom, hoje já se encerraram algumas oficinas, né? A oficina de parklet, a oficina de grafite. E a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos ter ainda uma oficina de patrimônio histórico, tá? Com a presença do arquiteto Márcio Carvalho, que é especialista nessa área de patrimônio, é arquiteto do IFAM, né? Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Vamos ter também uma mesa redonda sobre patrimônio histórico, cidade, arte e subjetividade, que também vai ter a participação do Márcio. E também de outras pessoas envolvidas nas expressões artísticas da cidade. Então vai ser abordado fotografia, teatro, música, grafite, e qual que é a relação disso tudo com Rio Branco, com a cidade, né? Então vai ser bastante legal, vai ser bem bacana. Na sexta-feira nós vamos ter 2 palestras muito legais, que vão ser de 2 presidentes de CAUs de outros estados. Vai vir o presidente do CAU Amapá e o presidente do CAU Goiás. Ambos vão fazer palestras sobre planejamento urbano, mobilidade urbana, e vai ter também uma palestra sobre pensar a cidade, que é a palestra do Alberto Toches, que é lá do Amapá. E ele, inclusive, lançou um livro sobre isso. Então, vão ser palestras realmente bastante legais. Interessante. Isso. Gente, eu conversei aqui com a Laís Medeiros, conselheira estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, sobre a Semana de Arquitetura e Urbanismo da capital. Obrigado, viu, Laís, pela tua vinda. Um beijo aí na mamãe. Eu que agradeço, Alain. Foi um prazer imenso. Obrigada, o prazer foi meu. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.